Você precisa colocar uma lente nos seus olhos. Você precisa começar a ver com a palavra, né? Não com os seus olhos, mas Não com com a os palavra. olhos carnais. Sabe? Então, quando eu olho para Deus, eu preciso olhar através da palavra. O que o Senhor fez por mim? Quais são as promessas que o Senhor tem para mim? Qual é o relacionamento que o Senhor busca comigo, né? De filho. O Senhor já é pai, mas eu preciso me fazer filho. Se eu não me fizer filho, é a mesma coisa eu ter um pai físico e eu tratar ele como se ele não fosse meu pai. Então, é começar a se comportar como filho. O direito a gente já tem. O Senhor, ele se aproxima. Agora, a gente precisa tomar posse disso, né? Graça e paz, estamos começando mais um Ser Filho Cast. Eu sou a pastora Larissa e antes da gente começar o episódio de hoje, quero pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo aqui, comente também sobre esse episódio, comente também algo da sua vida. Se você quiser fazer um pedido de oração, também pode deixar aqui nos comentários. E não se esqueça de, ao final deste episódio, compartilhar com um amigo, com um familiar, que eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser bem evangelístico para você enviar para alguém. E para você que está nos assistindo aí no Spotify, também seja muito bem-vindo. Estou aqui hoje com a pastora Paloma, seja muito bem-vinda ao nosso Ser Filho Cast. Obrigada. Ela que está aqui bem nervosa. Você viu que ela fez uma obrigada. Mas ela vai se soltar e nós vamos apresentar a pastora Paloma para todos aí do Ministério Ser Filho, que ainda não a conhece. Tenho certeza que tem uma história muito linda e edificante para os nossos corações. E eu gostaria, Mana, de você apresentar para as pessoas como foi ali seu início, sua caminhada com Deus, como que foi o seu encontro com Jesus, se você já é cristã desde berço ou não, se você conheceu Deus aqui no nosso ministério, como que foi a sua caminhada com Deus? Boa noite, graça e paz a todos. É um prazer estar aqui. Estou realmente nervosa. Confesso que quando chegou o convite eu não estava tão nervosa, né? Eu não estava tão assim. Fiquei mais ou menos apreensiva, mas quando chegou aqui, meu Deus do céu, quando a gente vê as câmeras, mas é por um propósito, né? Maior do que nós, então é isso. Eu sou a pastora Paloma. Faço parte do ministério já tem alguns anos, né? Eu iniciei minha caminhada com Deus. Eu não vou saber exatamente datas, mas minha família ela vem de um berço católico, né? Minha avó era católica, meu avô é católico, minhas tias, minha família ela é católica. E quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade, eu acho, minha mãe se converteu, né? Ela começou a ir em algumas igrejas que tinha perto de casa. Ela não conhecia nada de Cristo, de evangelho, de palavra, não tinha nenhum contato com isso. E ali a gente começou a ter esse contato. Mas, como minha família ela era católica, não uma católica praticante, né? Uhum. Tipo, minha avó ainda era a que mais praticava. Tipo, ia para as missas e tudo. Eu acompanhei ela em muitas missas de domingo, não só eu, como a Isa, né? A gente ia bastante com ela. E eu sempre tive vontade de fazer eu acho que era catequese. Alguma coisa assim. Catequese. Isso. Eu sempre tive vontade de fazer, porque eu via minha prima fazendo, e eu gostava de ir à igreja com ela e tal, e eu queria fazer, e nunca tive a oportunidade. E aí, quando minha mãe se converteu, que ela começou a ir para a igreja evangélica, aí mudou tudo, né? Aí eu comecei a ter esse acesso ao evangelho, a Jesus, a palavra de Deus. A gente ia para a escolinha dominical, participava em algumas igrejas tem grupo de crianças, grupo de adolescentes. Comecei a participar dessas coisas, mas não era algo profundo, né? É até algo que o apóstolo falou esse domingo, né? Que
Você vai ensinando seu filho, mas chega uma hora que é uma decisão dele, conhecer e Uhum. tudo. E era assim, minha mãe me levava com ela, eu fazia parte de algumas coisas, mas eu não entendia de fato quem era Deus, quem era Jesus. Tanto que eu ia mesmo porque eu gostava além Do do ambiente ali. ambiente ali tinha ensino, Uhum. tinha algumas coisas legais, mas tinha as pessoas, eu gostava das pessoas. Então, tinha as minhas amiguinhas. Tanto que quando teve um tempo que essas pessoas, elas pararam de ir, essas amiguinhas que eu tinha na igreja. E aí eu já desanimei, já não queria ir mais. Que não tinha mais E companhia, né? isso. E ali eu comecei, foi ali que eu comecei a ir. Minha mãe passou por outras igrejas, não por ela, por uma decisão dela, né? Mas pelas circunstâncias, né? De um casamento. E a gente conheceu outras igrejas, conheceu outras pessoas. E eu lembro que quando eu já estava um pouquinho mais adolescente, ali entrando na adolescência com 12 anos, a gente fazia parte de uma igreja e minha mãe, assim, ela estava num casamento que era muito abençoado, conturbado. E eles eram cristãos, né? E os exemplos não eram os melhores dentro de casa, nem tanto por ela, era mais pela outra pessoa, né? Uhum. Não que ela não tenha errado e tudo, mas era mais pela outra pessoa. O pouco que ela entendia ou sabia, ela tentava ensinar, né? Eu lembro que ela comprava muito DVD pra gente cristão. Tinha DVD que a gente não podia assistir, porque era de desenho que não era cristão e era do diabo, mais ou Mas o menos legal é isso. que mesmo a sua mãe ali não frequentando, você vê uma É, igreja, ela já tentava passar um pouco do princípio para vocês, né? De isso. inserir vocês somente ali Sim, no ela mundo. assim, ela ia, ela fazia parte, tudo, ela congregava, porém ela não tinha tanto, como que eu posso dizer, conhecimento para ensinar a gente, mas com Uhum. o que ela tinha, da forma que ela tinha, do jeito que ela Pouco tinha, que tinha, né? ela ensinava, né? Então ela tentava incentivar a gente a fazer, se inserir naquele meio cristão, sabe? Uhum. E aí, quando eu fui entrando na adolescência, muitas coisas foram acontecendo, eu fui vendo muitas coisas, era muita briga, muitos ciúmes, era uma coisa na igreja, era outra coisa em casa, né? E isso começou a afetar a minha visão de Deus, porque eu já vim de um histórico sem pai. Eu fui criada pela minha avó, pelo meu avô e pela minha mãe. Uhum. Então, eu já vim de um histórico que eu não tinha pai. Tinha sim, né? Mas não era presente na minha vida, não tinha contato. Meu pai foi preso quando eu era bem pequenininha, então perdeu mais ainda o contato. Ele ficou um bom tempo preso, perdeu mais ainda o contato. E aí, quando eu cresci, que eu vi toda aquela situação dentro de casa, então Deus não existe. Uhum. Não faz Cadê sentido. Deus aqui nesse É, momento? cadê Deus? Porque é uma coisa assim. A gente olha para Jesus e ouvia muito a transformação, mudança. Era o que era pregado, mas não existia isso dentro da minha casa, no meu lar, na minha família. E a gente presenciou muitas brigas, muitas discussões, muitos ciúmes. Meu Deus, era muito difícil. E ali eu fui me afastando, né? E muito jovem, não entendia muito, né? Não tinha maturidade nenhuma, era uma Uhum. criança. Não tinha maturidade nenhuma, não foi estabelecido os princípios de Deus na minha vida, na minha história, na minha casa, né? Era algo, a gente é religioso, a gente vai à igreja, a gente faz isso, a gente vive assim, mas estabelecer mesmo, ensinar mesmo a palavra, O quem é Jesus, caráter o de Cristo. caráter e tudo, não tinha isso. E aí eu nem culpo tanto, eu nem culpo minha mãe, porque assim, era algo que o pouco que ela tinha, ela lutava para Uhum. praticar. Ela lutava para viver. Então, não tem como você dar algo que você também não tem, né? E ela chegou na igreja muito leiga de muita coisa, né? Ela não sabia o que era um versículo, o que era um capítulo, como Uhum. muita gente, né? Sim. E então, naquele pouco de conhecimento que ela tinha, ela tentava passar pra gente.
E aí eu fui crescendo, ficando mais velha. E aí a gente vai conhecendo a escola, né? Aquele ambiente escolar, ele influencia muito a nossa vida. Os amigos, né? E Muitos aí... grupos, estilos de grupos ali, né? Isso! E aí eu comecei a me envolver em algumas coisas. Enfim. E quando eu estava com 14 para 15 anos, eu acho que foi isso, 14 para 15 anos, eu conheci o Bispo Márcio e a Bispa Lilian. Na verdade, quem conheceu primeiro eles foi a minha prima. Ela tinha uma amiga, Ingrid, e ela tinha uma célula na casa dela, e ela convidou a minha prima para ir. E aí, minha prima começou a me convidar. Só que eu já não tinha tanto interesse de ir para a igreja e tudo, como antes, né? E aí, enfim, um dia ela começou a ir, né? E aí ela falou, vamos e tal. E aí eu fui com ela. E aí lá eu conheci o Bispo Márcio e a Bispa Lilian. E na época eles não eram nem pastores, eles eram líderes só de célula e tudo. E aí comecei a ir para células, aí a gente começou a ir para uma igreja que a gente fazia parte, a igreja grande, lá no Bom Retiro, e começamos a ir, ia todos os domingos. E aí, ainda naquela imaturidade, né, a adolescência, começando a conhecer algumas coisas, eu não quis mais ir, né? Não quis mais estar. E aí eu comecei a ir em outra igreja, que era uma igreja que minha mãe já tinha feito parte. E aí comecei, fiquei por lá por um tempo, e aí depois voltei. Voltei aí com eles para a igreja. E O bom é aí que não saiu do ambiente de igreja, né? não saía do ambiente de Só igreja, eu estava em estava igrejas ali. Fui diferentes. para outra, mas voltei. Desde o começo, eu lembro que um dia a gente chegou num lugar que a gente chamava de QG, né? Uhum. E a gente chegou nessa casa e depois de um culto. E a gente estava se programando já para ir embora, né? Ia ver como que estava fazendo, ia fazer para a gente ir embora. E eu lembro que o Bispo Márcio olhou assim para minha cara e falou assim, eu já te amo, você sabia que eu já te amo? E naquela época, o pessoal que já estava, né? Eles chamavam ele de pai, né? E ali eu comecei a ver uma paternidade de Deus sobre a minha vida através do Bispo Márcio. E quando ele falou aquilo para mim, eu achei tão assim, sabe? Porque falar amar, eu te amo, falar sobre amor é algo tão forte, né? E ele falou com uma certeza, olhando nos meus olhos, que me amava. Então, ali eu criei Um laço com um ele. laço, um vínculo com ele. E então, por mais que eu tentasse Fugir. fugir, eu já tinha um vínculo criado ali. E aí fui para o encontro com Deus, passei pelo encontro com Deus. Meu Deus, foi uma experiência maravilhosa. Comecei a caminhar, receber discipulado, caminhar com Cristo. E me influenciei de novo pelas amizades. Fiquei firme, assim, quase um ano caminhando mesmo com eles, envolvida em tudo, recebendo um discipulado. Inclusive, hoje eu moro do outro lado da rua que a gente recebia discipulado. A gente recebia discipulado numa salinha que fica na frente da minha casa. Gente, eu nunca imaginei que um dia Morar eu ia pertinho. morar do outro lado da rua. E era uma salinha bem de cantinho, da minha casa eu consigo ver. E Meu Deus, te temos, lembrando ali onde você começou, olha. então tem muita história ali naquela salinha. Às vezes eu fico olhando, eu fico contando, né, pro guerreiro, eu fico contando algumas coisas para ele de como era e tal. E eu tive muitas experiências ali. E aí eu me afastei de novo de Cristo. Eu desviei. Dessa vez eu digo que eu desviei de verdade, né? Porque das outras vezes eu nem conhecia a Cris de verdade. Então, você desviou no quê? E eu desviei mesmo. Eu fiquei 2 anos fora, caminhando assim, do meu jeito. Fazendo o que eu queria. Eu tinha muitos sonhos, né? Um deles era casar. Tinha um sonho de casar e tudo. E eu fui em busca de viver os meus sonhos, as minhas vontades, os meus achismos. E comecei a caminhar ali, fazer as coisas do meu jeito, fazer as coisas como eu queria, pensava, sonhava. Só que aquele negócio, quando você... É como um carro, né? Existe o volante, o banco do motorista,
É a mesma coisa que eu der o volante de um carro, o banco do motorista, para a Sarinha. Tipo, ela não sabe dirigir, ela é imatura, ela é uma criança, ela não sabe nem como funciona um carro. Então, é fato que vai acontecer um acidente, você vai bater. E era exatamente o que acontecia comigo. Eu lembro que uma vez eu desviei, mas assim, eu não ficava tão sumida. De vez em quando eu aparecia no culto e tudo, e vinha ver o pessoal, o Bispo Márcio, o Bispo Lília. E eu lembro que uma vez eu vim no culto, era já eu acho que era no Renato Maia. E aí eu sentei assim, eu conversando com a Bispa Lília, ela falou assim: você no espiritual, você é igual aquelas bonecas cheias de remendo, sabe? Aquelas bonecas de pano cheias de remendo, você é igualzinha. E era exatamente isso. De tanto vai e volta. Não só de tanto vai e volta, mas as escolhas que eu fazia no mundo, sabe? As escolhas que eu estava fazendo. Me quebrei muito, me errei muito, falhei muito. Então, eu estava bem machucada. E aí, quando foi no final de 2019, já depois de ter feito muita coisa, assim, de ter vivido muita coisa, eu lembro que dentro de mim falava assim algo: você precisa voltar para Cristo. Você precisa entregar de novo o controle para o Senhor. Você precisa voltar. E algo era muito forte dentro de mim. Eu vou voltar, eu tenho que voltar, eu preciso voltar, preciso voltar, preciso entregar de novo o controle nas mãos do Senhor. E eu fiquei com aquele negócio queimando dentro do meu coração, queimando, queimando. E era aquele negócio, né? Eu vou ou não vou? E aí eu comecei a vir nos cultos, aí entrou 2020, aí comecei a vir nos cultos. A gente se mudou, eu lembro que nessa época a gente se mudou para uma rua que ela era, meu Deus, de muito difícil acesso. Eu fui morar com a minha mãe, ela se separou desse casamento. Foram 12 anos, ela se separou. E aí a gente foi morar num lugar que, eu falei pra minha mãe, você achou um buraco, enfiou a gente. Era literalmente, era uma escada, assim, enorme. Era numa rua que, pra você sair de lá, ou você tinha que descer muitas ladeiras, ou você tinha que subir uns 2 escadão. E era longe também da igreja? Além de ser difícil acesso? Era Ficava... longe... Era longe, porque era lá no Fontales, onde minha mãe ainda mora. Só que era mais pra cima. Tipo, era um lugar bem de difícil acesso. E a gente foi morar nesse lugar. E eu lembro que eu tinha muitas amizades, assim, né? De sair, né? De beber, de balada. E aí eu sinto que... Não foi que minha mãe pegou a gente e enfiou no buraco. Foi o Senhor mesmo que nos levou para aquele lugar. Porque ali eu fiquei meio que isolada. E ali, essa vontade, essa voz dentro de mim que falava que eu precisava voltar, que eu tinha que voltar, que eu ia voltar, né? Ela se intensificou mais ainda. E a minha irmã, ela estava na igreja, ela estava firme e tudo, e ela me chamava para estar e tudo, para participar. E o ápice, eu não sei se é essa palavra, mas o ápice para mim foi... Eu vim pro Aviva-nos. Eu falo sempre do Aviva-nos, meu Deus. Toda vez que vai ter Aviva-nos, eu falo com carinho, porque foi ali que eu senti algo assim, que eu nunca tinha sentido. Sobrenatural. Por mais que eu já tivesse passado por um encontro com Deus e tudo, e foi maravilhoso, mas ali eu tive um toque, meu Deus do céu. E aí eu fui pro Aviva-nos, participei do Aviva-nos os 4 dias, e ali o Senhor me tocou de uma tal forma, de um jeito assim... E ali eu decidi, eu falei, não, eu não volto mais atrás. Tive as minhas lutas, né? Normal, até você se... igual hábito, né? Você tem que criar alguns hábitos na vida, e alguns são difíceis. E abandonar hábitos também é difícil. Então, eu tinha alguns vícios, alguns hábitos que eu precisava abandonar. Mas nada me impedia de estar, de caminhar, de viver que o abandonar aquilo. É com o tempo, né? Isso, é exatamente o que muita gente não entende. Abandonar é com o tempo. A gente não... Tem coisas que você... É instantâneo. Igual, Exato. O guerreiro, ele fala que quando ele foi pro encontro, quando ele voltou, ele abandonou. É um vício que ele tinha há muito tempo. Não vou falar que ele vai participar também. Ele vai contar a história dele. Ele abandonou um vício que ele tinha há muito tempo. Foi instantâneo para ele. Mas para outras pessoas não é. E Cada tá um é tudo diferente. bem. E tá tudo bem. Comigo não foi instantâneo. Eu tive que lutar. E aí, eu lembro que um dia também conversando,
com o Bispo Márcio na época, né? Era meu líder. E aí, eu conversando com ele, eu falei assim, nossa, eu tô com muita dificuldade para largar isso, que era o narguilé. Eu gostava de fumar narguilé. Parecia um E dragão. nem parece, né, tocando. gente? Olha só esse Nem rostinho. Pois é, fumava o narguilé, meu Deus do céu. E aí, nisso, meu Deus, ele falou assim, que era uma decisão, eu tinha que decidir. Aí ele falou, joga isso fora. E aí eu dei um jeito, me livrei desse narguilé e continuei caminhando com Cristo, me fortalecendo. E algo queimava dentro do meu coração. Foi bem no ano da pandemia, né? E algo queimava dentro do meu coração, que era a palavra persistência. Porque eu sempre fui muito instável em muitas áreas, em muitas coisas da minha vida. E ali eu tinha que ser persistente, eu tinha que continuar. E eu lembro que algo que ficava muito assim na minha mente, de tipo assim, é difícil. Mas se eu ficar, é igual remédio. Ai, meu Deus do céu, será que eu tomo? Ou injeção, será que eu tomo? Eu vou sentir dor. Você está sofrendo antecipadamente. Não, tem que fazer tal coisa. Eu ia de cabeça. Eu fazia. Porque vai doer, de fato, vai doer. Mas depois que você faz, você vê que não é aquilo. É que você estava sofrendo. Então, eu comecei a caminhar assim com Cristo. É persistência. Tem coisas que é difícil, mas é porque eu acho que é difícil. Quando eu fizer, não vai doer tanto. Com Cristo também fica diferente. Fica diferente. Que a gente acha que vai fazer sozinho, mas a gente esquece do amigo Espírito Santo que está aqui nos guiando. E é até legal você falar disso, que a gente acabou de ter o culto do batismo. Então, essa galera está começando o caminhar com Deus agora. E não é porque eles se batizaram, né? Que pronto, já o meu eu ficou ali, então os meus vícios, as minhas vontades foram ali para a água. Não, você levantou daquela água, na segunda-feira, vem à vontade, né? Se alguém tem algum vício, vem à vontade de novo. Mas é uma luta, né? Uma persistência de você realmente largar para trás, né? Aquela decisão de deixar. E é algo que o eu, ele tenta ressuscitar todos os dias. Ele tem que pegar o seu eu, enfiar na água de novo. Ei, você morreu. Tem que se lembrar, né? Olha, eu me batizei. Isso. Então, aquilo ali foi um ato que eu entreguei ali para o reino espiritual e eu preciso lutar todos os dias. Precisa lutar. É uma luta, né? E eu falo, ontem mesmo a gente estava conversando e eu falei, né, para uma pessoa, eu falei, a gente só vai... que a gente estava falando a respeito do cisco e da trave do olho, né? Que o Senhor, ele fala que a gente tem que olhar para a trave que está no seu olho, né? No meu olho. Não é ficar olhando o cisco que está no olho do irmão. E aí a pessoa fala assim, mas eu sempre vou estar com uma trave no olho. Sim, é exatamente isso. Você sempre vai estar com uma trave no olho. Você sempre vai ter que mudar o seu caráter. Até que Jesus venha. A gente busca a perfeição. Exatamente. É se aperfeiçoar. Não é que você vai ser perfeito. Mas perfeito é buscar, né? Mas é buscar, é a luta contra isso. É igual ao pecado. Talvez tem pecado que você vai vencer, instantaneamente, que é o que eu tô falando. Mas tem outros não, que você vai precisar lutar. É uma luta. Você só não pode se entregar, né? Se entregar. Porque Deus, ele olha o coração, né? Então, se ele vê que o seu coração está ali se arrependendo, buscando, Senhor, eu preciso da ajuda, que eu preciso largar isso daqui, é lógico que ele vai ver com outros olhos. Agora, se o coração, tô nem aí, já era, estou entregue, aí é diferente, né? Algumas pessoas, elas olham para as pessoas e elas pensam assim, tal pessoa, essa pessoa, nossa, mas essa pessoa comete tais erros. Mas é o que as pessoas não entendem. O Senhor olha o coração, que é o que você falou. Deus está preocupado com o nosso coração, com a intenção do coração. Não importa, mas essa pessoa faz isso, isso e isso, mas com qual intenção? Qual é a intenção do coração dela? Né? Então, o que vale muito é a intenção do coração. E você até falou de ter visto ali sua mãe com seu padrasto, né, naquela situação, e você acabou olhando ali, Deus, cadê você e tal. Às vezes as pessoas olham também para uma outra pessoa que está tendo uma vida com Deus e está lutando, né, não sabe o interior dela e acaba olhando aquela situação que a pessoa está lutando como se Deus realmente nos transformasse, né? É até importante a gente citar isso, né? Porque Deus, ele liberta, ele cura, ele restaura, ele transforma.
porque ele é Deus. Mas a gente não pode se basear nas atitudes das pessoas. Sim. Primeiro porque, às vezes, a pessoa talvez não queira ser transformada, né? Ela está ali tendo uma vida... Está no ambiente, né? De Deus, mas não quer ser transformada. Mas, às vezes, ela está lutando. Sim. E é igual você falou de tirar a trave, porque a gente está olhando tanto o cisco do irmão que esquece de olhar para Cristo, que ele faz as coisas, né? Exatamente. E eu culpei muito Deus, né? Nessa época, eu culpava muito Deus, como se o Senhor tivesse culpa. Muita gente acha assim, mas tal coisa, a pessoa está fazendo tal coisa, ela é da igreja, ela é cristã, e aí a gente culpa Deus. Só que, às vezes, a pessoa, sim, ela está lutando para vencer aquilo, e às vezes não, mas Deus não tem culpa. Não é o que a palavra de Deus ensina. É o que a gente sempre fala para as pessoas, né? Você não pode olhar para o outro, você precisa olhar para a palavra, você precisa olhar para o seu coração. O que você precisa melhorar, o que você tem que melhorar, tem que tirar da sua vida, o que você precisa praticar mais. Tem que olhar para o espelho, né? A gente está comentando isso e, recentemente, eu tive uma conversa com uma amiga minha, de longa data, e ela tem dificuldade de estar numa igreja, né? Ela já frequentou por um tempo, mas ela olha muito os erros ali do pastor, dos membros, enfim, e acaba saindo. Aí vai em uma, aí acha um erro, vai em outra. E eu falei para ela... Toda igreja tem defeitos. Se você for na minha, você vai achar um monte de defeito. Porque se você olhar para mim, você vai ver um monte de defeitos, você não vai querer saber de Deus. Mas você tem que olhar para o espelho e ver os seus defeitos. Exatamente. Perante a Deus. O que ele não se agrada de algo que você faz, né? E esquece o restante, né? A Bíblia... Porque estamos todos aprendendo, né? Buscando se aperfeiçoar. Né? A Bíblia, ela é um espelho. Se você olhar para ela, você vai ver muita coisa que você não deveria fazer, falar, agir, enfim, ou pensar, né? E ali, né, eu continuei caminhando com o Senhor, lutando, né, persistindo e tudo. E esse foi o início, né? Ali, sim, eu comecei a conhecer Cristo, eu comecei a amadurecer em Deus, eu comecei a entender quem o Senhor de fato era, eu comecei a ter um relacionamento de fato com Deus como Pai, né? Porque como eu não tive essa presença de Pai na minha vida, sempre foi algo que eu tive muita falta, muita falta. Eu acredito que eu usei até um pouco dessa questão de relacionamento, ter alguém, ter um esposo, como um refúgio também dessa falta... De um homem ali do seu lado. Paterna, sabe? De um pai. E eu comecei a olhar para Deus como um pai. E enxergar nele um pai. Porque, às vezes, a gente tem essa dificuldade de olhar para Deus como um pai, de ver Deus como um pai. Porque ele não é algo material, digamos, né? Igual um pai físico, né? Que tá ali do seu lado, que você vê e tal. Então, eu tinha essa dificuldade de ver isso. Eu comecei a criar esse hábito de ver Deus como pai, de entender que Ele cuida, que Ele está comigo. É só você entregar o controle, entregar seu coração, entregar a sua vida nas mãos dEle. E Ele vai guiar, Ele vai guardar, Ele vai guiar a sua história, o que Ele tem para você. Eu comecei a entender muito assim, o que Deus tem para mim, o que o Senhor dele tem para a minha vida. Eu queria viver o que o Senhor tinha para mim. Se o Senhor tem isso para mim, amém. Porque eu vivi um tempo que era a minha vontade, que era o que eu queria para mim. E naquele momento que eu entreguei minha vida para Cristo, eu falei, não, eu não quero mais viver minha vida, não. Eu não quero mais viver o que eu quero. Eu não quero mais viver o que eu idealizei para mim. A vida do meu ideal, sabe? Dos meus sonhos. Não, eu não quero viver isso. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Porque eu sei que o Senhor... Ele não só dá um sonho, mas ele também mantém aquele sonho. Eu aprendi isso muito com Josué. Ele não só deu, mas ele supriu em tudo. E foi exatamente isso. Eu entreguei minha vida para ele por completo. E ele começou a guiar, fazer. E, enfim, tudo que... E como que foi isso para você? Porque... Tem muita gente que tem essa ausência de pai, né? A gente vê muito isso aqui dentro do ministério e pode ser que alguém que esteja nos assistindo, nos ouvindo, tenha essa ausência e tem esse problema de ver Deus como pai. Como que você conseguiu enxergar isso em Deus? Para que essa pessoa
possa tentar, né, enxergar do jeito que você está falando. Que hoje você reconhece Deus como um pai, mas como que é ver ele como um pai sem ter tido um pai presente aqui? Então, quando a gente olha para Deus com confiança, né? É que às vezes a gente olha para Deus como se ele fosse o Deus supremo, eterno, o rei, o Distante. distante, ele tá lá. Não, ele tá aqui. Ele nos deu o seu espírito, ele enviou o seu filho para morrer por nós. A gente já tem uma certeza dentro da palavra de Deus, né? Jesus, para aqueles que receberam, que creram em seu nome, ele deu o direito de se tornar filho. Então, peraí, se você recebeu, se você crê, você já tem esse direito, já é seu. Uhum. Você tem esse direito sobre a sua vida. Então, é entender primeiro isso. Você já tem o direito, você já é filho. Só que como um filho age? Como que um filho anda? E é entender como que é um relacionamento de Deus. É só você olhar para o relacionamento de Jesus com Deus. Como ele ia orar, ele se afastava para ir orar, ele buscava um relacionamento com Deus. Por mais que ele estivesse aqui na Terra, ele buscava um relacionamento com Deus, ele buscava uma vida com Deus. Ele se afastava para orar. Você via muitas vezes na palavra, né, Jesus indo para o deserto para orar, Jesus indo ter um relacionamento com ele. Então, principal oração. E Jesus, ele falava muito, eu vi o que eu fiz, Fácil, o né, que pro o Pai fez, o que eu vi o Pai fazer. O que Jesus fazia era sendo direcionado do que Deus mandava, fazia, enfim. E é um relacionamento que ele é conquistado através da intimidade, né? Eu falo para as pessoas, não tem como você falar que você conhece alguém se você não tem intimidade com aquela pessoa. Você não conversa com ela, não tem intimidade. Então, você não conhece. Você conhece a pessoa assim, eu conheço a Larissa, ela é pastora e tudo, ela é aqui do Ministério Ser Filho. Só que você não conhece a vida, você não conhece a história, você não conhece o casamento, você não conhece nada dela. Não tem Você não tem intimidade. intimidade, você não conhece o caráter dela, você não conhece os frutos dela. Você vê ela, é um conhecido, né? Mas conhecer, de fato, você não conhece. Tanto que tem muita gente que acha que é filho de Deus porque Isso, conhece porque Deus, mas não conhece. tem intimidade com Deus. Né? Tem gente dentro da igreja que ela recebeu esse direito, mas ela não vive como um filho. Ela não olha para Deus como um pai. E aí, você vive uma vida religiosa, a gente né? A nossa religião é Cristo. Mas vive religiosamente. Tipo, ela vai à igreja, ela vai a um culto, ela tá numa Uma célula, rotina, um hábito, mas não isso, mas tem profundidade, né? Exatamente, não tem um relacionamento de fato com Deus. E essa paternidade, ela vem através disso. Enxergar, assim como a palavra fala, que você já recebeu o direito de filho e que ele é seu pai, ele cuida de você, ele está com você. Quando a gente não consegue enxergar Deus como pai, é porque a gente realmente, de fato, não teve um pai na nossa vida, então a gente não tem aquela presença de cuidado, de carinho, de afeto, de direcionamento, né? Um líder sobre a nossa vida, né? Porque o pai é isso, o pai é um pastor, o pai é um líder. Então, a gente não teve isso. Então, a gente olha para Deus e vê ele distante. Mas não, Deus, ele está perto. Você pode se achegar a ele. Ele pode te liderar, ele pode te ensinar, ele pode te guiar. E eu comecei a olhar para Deus dessa forma. Tudo que eu ia fazer, Senhor, a forma que eu ia fazer, Senhor, o Senhor tem isso para mim? É isso que o Senhor tem para minha vida? Sempre perguntando. Eu comecei a buscar ter um relacionamento com Deus, sabe? No seu dia a dia. Eu lembro que, algum tempo atrás, acho que foi a Bispedi que ela falou a respeito do Espírito Santo, né? Como a gente olha para o Espírito Santo distante, tipo, como se ele não estivesse ali. Pera, ele só vem em algumas horas, ele só está em algum momento, né? No momento do fire, do fogo. E não, o Espírito Santo está a todo momento conosco. Você precisa buscar esse relacionamento com ele, né? E com Deus é a mesma coisa. É não olhar para ele como um Deus distante, mas olhar para ele como um Deus perto. Só que eu só consigo ver um Deus perto quando eu busco ter um relacionamento com ele. Porque, sim, de fato, ele vai ser um Deus distante. A palavra de Deus diz que
o Senhor, ele se aproxima daqueles que se aproximam dele. Então, quer dizer, eu preciso me aproximar para o Senhor se aproximar de mim, né? Não tem como ele se aproximar de mim se eu não dou espaço. Ele fala que, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei contigo. Então, quer dizer, o primeiro passo precisa ser meu. Eu preciso dar esse primeiro passo de aproximação, de relacionamento. E assim, isso vai começar a ser criado. Quando agora Josué está com quase 6 meses, né? Então, eu sou mãe recentemente. E quando eu tive Josué, na maternidade, aliás, na gestação, nem tanto. Mas eu acho que depois que ele nasceu, mudou algumas coisas. Eu não sei se para você foi do mesmo jeito. A gestação, ela é uma experiência maravilhosa, meu Deus. Tem A gente já vê o algo cuidado de segurando. Deus ali, né? Você já vê o cuidado, o amor dele, a bondade dele com a sua vida. Ainda mais para mim, que tive uma gestação maravilhosa. Tipo, eu não tive problema nenhum. Meu problema foi mesmo no parto. Mas vencemos, glória a Deus. Tá vendo? Em Cristo você vence tudo. Exatamente. E quando Josué nasceu, eu comecei a ver como um pouco, né? Nunca vou chegar perto desse olhar de Deus para nós, mas eu comecei a ver um pouco de como ele olha, de como ele ama, porque é um amor, é uma preocupação. Vocês viram? Eu cheguei aqui, eu já estava ligando. Peraí, como meu filho tá? É uma preocupação, é um cuidado. Você se doa, você se gasta, às vezes não dorme, você não come, às vezes você não vai no banheiro porque você tem uma criança, porque você tem um filho, porque tem alguém que depende de você, porque você... E aí, quando você olha para a palavra de Deus, você vê exatamente isso, Jesus vindo à cruz, o Senhor entregando o seu filho. Imagina, você ter que entregar a Sarinha, eu ter que entregar o Josué, por pessoas, a palavra fala, né? Por pessoas que não são justas, são pecadores, que Eu não erram, consigo. que falham. Imagina essa situação, E imagina. a gente pensa, quando a criança nasce, é o que mais a gente pensa, né? Jamais entregaria minha filha. Entendeu? Não. E Deus fez isso. Olha, Como que ele fez? Por amor a mim. E como que eu não vou dar agora o passo de me aproximar dele? exatamente. Às vezes eu fico olhando algumas situações, né? Existem muitas crianças que desaparecem, infelizmente, né? Que somem. E eu fico pensando, meu Deus do céu. Eu olho para ele e falo, meu Deus do céu. Já dói o coração. Dói, porque você imagina seu filho, imagina levarem seu filho, e aquilo é um aperto, é uma dor, meu Deus do céu. Então, quando você passa por essa experiência da paternidade ou maternidade, né, você começa a olhar mais ainda como o Senhor vê, como o Senhor enxerga. E mais ainda, né, porque Ele deu o filho, a gente não daria. Ele deu o filho. Então, eu comecei a enxergar, buscar, não foi algo que foi do dia para a noite, não é assim, mas é um relacionamento que você busca, é a forma que você enxerga, que você passa a enxergar. Quando a gente precisa entender que a gente precisa colocar, é igual uma lente nos olhos. Você precisa colocar uma lente nos seus olhos. Você precisa começar a ver com a palavra, né? Não com os seus olhos, mas Não com com a os palavra, olhos carnais. sabe? Olhando com base na palavra. Então, quando eu olho para uma pessoa, eu preciso olhar através da palavra. Essa é a palavra, através da palavra. Então, quando eu olho para Deus, eu preciso olhar através da palavra. O que o Senhor fez por mim? Espera aí que eu vou olhar na palavra. Quais são as promessas que o Senhor tem para mim? Qual é o relacionamento que o Senhor busca comigo, né? De filho, né? Antes do Senhor. O Senhor já é pai, mas eu preciso me fazer filho. Se eu não me fizer filho, é a mesma coisa eu ter um pai físico e eu tratar ele como se ele não fosse meu pai, sabe? Eu não me comporto como um filho, eu não respeito, eu não honro, eu não tenho um relacionamento, eu não converso. Logo, eu não vou ter uma relação de paternidade, né? Eu não vejo ele como meu pai. Então, eu não trato ele como meu pai. Então, é começar a se comportar como filho. O direito a gente já tem. O Senhor, ele se aproxima. Agora tem que tomar posse. Agora, a gente precisa tomar posse disso, né? Buscar esse relacionamento em tudo, né? É até legal que você falou isso, de às vezes tem um pai, mas não respeita. E assim, a gente precisa quebrar o coração, né? Como você falou, Deus, ele já fez a parte dele, ele já mostrou que é um pai, já entregou um filho.
mas a gente precisa abrir o nosso coração para aceitar, porque hoje a gente já é nosso, né, de se vitimizar muito. Ah, é porque eu não tive um pai, então eu não vou ter uma vida com Deus. Ah, é porque aconteceu isso na minha vida. Tem que dar um basta, né? Acabou. Eu vivi isso, realmente foi ruim, e pode ter certeza que Deus, ele não gostaria que isso tivesse acontecido com você, mas são escolhas, decisões que outras pessoas acabam fazendo que afetam algumas outras pessoas, né? Sim. Mas agora chegou a sua vez de decidir viver algo diferente, né? Viver algo novo, que é o que você decidiu, né? Sim, é um ciclo que a gente encerra, né? Igual, ai, na minha família foi assim. Esses dias eu vi uma história parecida com isso, de uma pessoa que foi um ciclo que foi com o pai dele, aí foi com ele, e agora ele estava passando por essa mesma situação. E é em você. Se você decidir, se você entregar a sua vida a Cristo, se você decidir de fato caminhar como filho de Deus, você está quebrando um ciclo. Um ciclo que talvez passou pelo seu avô, passou pelo seu pai. Peraí, vai parar em mim isso daqui. Eu não vou viver isso. Eu poderia ter sido fruto desse ciclo, né? Eu poderia também ter feito as mesmas coisas que a minha mãe fez, né? Ela foi muito cedo, me teve, depois ela teve a minha irmã, fora de um casamento. Eu tive relacionamentos. Eu falo, o Senhor me livrou de muita coisa. O Senhor me livrou de muita coisa, porque, meu Deus do céu, eu passei Podia por viver coisas. tudo que sua mãe... Eu poderia ter passado por tudo que ela passou, sabe? Ela sofreu muito para nos criar sozinha, para nos dar uma educação, para nos sustentar. Ela sofreu, ela teve as dores dela. Então, precisou da ajuda dos meus avós para nos criar. Então, eu poderia ter seguido os mesmos passos, mas eu decidi entregar minha vida e encerrar aquele ciclo. Não, comigo não será assim, comigo não vai ser dessa forma. Então, é a mesma coisa, né, dentro dessa questão da paternidade. Igual, hoje em dia, a gente vê muito. A gente estava até conversando aquele dia, né, no discipulado, que existem muitas pessoas que, se você pegar, assim, de 20 pessoas, 15 é de pais separados. E a maioria, infelizmente, o homem, ele acaba não assumindo a função dele de pai, de paternidade. Mas, se você for olhar o histórico dele, ele também passou por isso. Então, como que ele vai passar uma coisa que ele não teve, né? É aquele negócio, dar o que você não tem. Por isso que você estava falando de colocar a lente para enxergar com a Bíblia, por isso que Deus fala muito da gente olhar com graça e com misericórdia, né? Tem até aquele louvor, olhar com seus olhos de graça e amor, porque às vezes a gente julga tanto o pai, o tio, enfim, Sim. alguém que esteja passando por alguma situação, e a gente não olha ali a situação que ele já passou também antes, né? Para ele agir daquela forma, né? E quando a gente conhece a Deus, e aí dá um passo para trás e fala assim, eu quero olhar com os seus olhos, e aí você enxerga tudo aquilo que a pessoa já sofreu, você vai entender o comportamento dela, né? E você vai amar também e vai querer o quê? Ajudar, falar, nossa, eu preciso agora apresentar Deus para essa pessoa parar de sofrer com isso, né? Na época que o meu... Dessa situação, né, do casamento da minha mãe, que a gente sofreu bastante, passei minha adolescência toda vendo isso, né, um pouco da infância, eu julgava muito, meu Deus do céu, eu não entendia, eu não compreendia, por falta de conhecimento também da palavra. Só que hoje eu consigo analisar o porquê algumas coisas aconteciam. E aí eu analiso o histórico da pessoa, né, em si, que foi a que causou alguns ocorridos. E eu fico olhando e eu vejo, realmente, ela teve faltas na vida dela. Ela é assim porque perdeu o pai muito cedo, perdeu a mãe muito cedo, foi adotado. Então, assim, ela tem um histórico. Não tem como julgar. Ela tem um histórico. Falando agora um pouco, entrando na questão do casamento, dentro do casamento eu comecei a ver um pouco isso, porque às vezes eu queria cobrar meu marido de coisas que ele não viveu. Não viveu, né? Ao contrário, ele viu coisas
muito difíceis dentro de casa. Então, como que eu vou cobrar alguém de algo que ele... Pera, Não sabe, né? eu vou ter que ter graça, misericórdia e ajudá-lo. Mostrar, não é que você vai passar a mão na cabeça da pessoa e falar, não, tá tudo certo. Ela não recebeu, então tá tudo certo. Não, você vai ajudar ela. Ensinar com amor, né? Com amor. É a graça, a misericórdia para entender, compreender que ele não teve aquilo, então logo ele não consegue dar. Mas espera aí, vamos com amor, com esperança, né? Com graça, ensinar, vamos aprender. Ó, é assim, é desse jeito. Então a gente precisa ter mais esses olhos, né? Para as pessoas, para o ambiente que a gente vive, para os nossos pais. Isso que você está falando é muito importante, porque hoje o índice, né, de divórcio cada dia aumenta, né? E muitos, por isso, né, por não se colocar no lugar do outro, né? Que o casamento são dois mundos totalmente diferentes, duas criações diferentes, distintas, né? E você precisa compreender como que foi a criação do outro para realmente não exigir algo da pessoa que ela não recebeu. Que ela e não você recebeu. ali criar um caos e brigar, e aí a briga vem depois o questionamento do porquê estou com você e se separa, né? Mas dentro do casamento precisa muito Sim. ter essa graça, essa misericórdia, igual você está falando. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né, a respeito disso, de paternidade, de relacionamento, né, casamento, porque é algo que você precisa ter dentro de casa. Se você ainda mora com seus pais, você precisa aprender a ter. Se você é casado, você precisa ter. Se você tem filhos, você precisa ter graça e misericórdia. Você precisa aprender a se colocar no lugar do outro, né? Nós precisamos aprender. Eu vejo muito, conversando com uma pessoa, ela começou a falar, né? Apontar alguns erros do pai, da mãe, enfim, da família. E eu comecei a analisar e falar para essa pessoa, né? Trazer ela a essa análise de graça e misericórdia também com o pai. Porque, assim, às vezes, a pessoa ela se converte e ela pensa assim, ai, agora eu sei da verdade. Eu conheci o caminho. E aí o pai, ou a mãe, ou o marido, ou o irmão não é convertido, ainda não sabe. E ela começa a olhar com um olhar meio que de superioridade, sabe? Como se fosse superior. Julgando. Julga, não ouve mais o pai, porque o pai ele não sabe da verdade. Eu não ouço mais a mãe, porque a minha mãe não conhece a verdade. Quem conhece sou eu. E aí você começa... Aí você se igualou à pessoa em pecado, porque você está julgando, tá sendo, o ego está lá em cima. Entendeu? Quando nem Cristo fez isso. Ele sendo Deus. Não levou em consideração que ser igual a Deus. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado. Eu tenho uma vida de oração, mas, sei lá, meu pai, ou minha mãe, ou meu marido, ele tem dificuldade. Então, vamos orar por ele, vamos ajudar, vamos incentivar a fazer, vamos chamar para fazer também junto com você, sabe? Ensinar com amor, com graça, e não julgar, não condenar. Porque, assim, as pessoas pensam assim, eu não posso julgar. De fato, você não pode julgar. Um julgamento com condenação, não. Mas a palavra, ela fala que quando a gente julgar, a gente tem que analisar. Pera, o que a pessoa está fazendo é certo? Não, não é certo. Então, peraí, é errado isso que você está fazendo, mas eu vou te ensinar. Não uma condenação. Não é uma condenação. Eu vou te ensinar, eu vou te ajudar com amor, com esperança. E é exatamente isso que se perdeu, né? Muitas pessoas, elas não fazem, elas não praticam. Eu mesmo, né, fui uma dessas. Eu aprendi, o Senhor foi me ensinando. E existe... Quando eu estava nessa caminhada, assim, né, de aperfeiçoamento, não que ainda não esteja, calma, ainda estou, mas quando eu estava nessa caminhada, né, de aperfeiçoamento, de maturidade, de buscar, né, entender o Senhor, entender algumas coisas, eu comecei a entender que às vezes o Senhor, ele permite que você continue ali daquele jeito por causa disso, sabe? Porque você acaba achando que você pode
que você venceu aquilo, então você pode julgar o outro. Uhum. Ei, não, você não pode. Não é porque você já venceu tal coisa, porque você já melhorou em tal coisa, e o outro não, que isso te dá algum direito de pisar ou julgar ou, sabe, menosprezar o irmão. Ao contrário. Peraí, eu venci isso, então eu vou ajudar ele também. E eu comecei a enxergar dessa forma. O orgulho, né? Muitas vezes é o orgulho. Ele não permite com que a gente enxergue que, peraí, você não é falho nisso, isso você está indo bem, mas vamos analisar as outras coisas, é a trave, né? Voltamos na trave. É a trave. E aí eu comecei a entender isso. Quanto mais eu tivesse esse olhar de julgamento para algumas coisas, para algumas pessoas, ou até mesmo me achasse melhor, mais tempo eu ia ter dificuldade porque isso me impede de olhar para mim, de ver que eu preciso melhorar, de ver que eu tenho que mudar. Isso faz com que a gente não consiga enxergar os nossos defeitos. E aí, aprendi isso, graças a Deus. É que a vida fica travada, literalmente, né? Você não consegue desenvolver, caminhar, porque você fica ali. E não é à toa que o primeiro fruto do Espírito se chama amor, né? Que é o que a gente mais precisa aprender mesmo, amar as pessoas. Amar as pessoas. Amar como Cristo nos ama. A gente tem que olhar muito para dentro, né? A gente está falando de julgamento e de olhar com graça. Às vezes falta isso porque a gente esquece a graça e a misericórdia que Deus derrama na nossa vida todos os dias. Porque Sim. todo dia a gente desagrada a Deus. E aí a gente vai lá e se arrepende, o Senhor estende a sua mão, né? Ele vem e ensina, ele vem com amor, com cuidado, né? E ele não fica jogando na nossa cara, ontem você fez tal coisa que não me agradou. Ele não faz isso. E a gente quer fazer com as pessoas, né? O que a gente não recebe de Deus. Então, por isso que a gente precisa, todos os dias, mergulhar na palavra de Deus. Você citou, né, de Jesus orando todo o tempo, né? Por isso que ele reconheceu ali a paternidade de Deus. E é isso, é a oração a todo momento, em todas as circunstâncias, como Jesus fazia. Ele estava feliz, ele orava, ele estava triste, ele orava, ele passava por uma situação boa, ele estava orando, uma situação adversa, ele estava orando. E é isso que a gente precisa fazer também para seguir nessa trajetória com Deus, tendo o caráter que ele quer que a gente tenha, né? E, mano, você falou que o seu sonho era se casar, né? E aí chegou esse momento. Meu Deus. Eu não sei nem se ela vai querer falar isso, mas esses dias a gente estava no carro, né? E ela comentou: o meu casamento estava marcado e eu nem sabia. Eu nem sabia. E como foi isso para você que estava sonhando por essa data e a data chegou antes de você literalmente saber? Mano, então, é aquele negócio. Comecei a caminhar com Cristo, entreguei tudo nas mãos dele, inclusive esse sonho, né? Que era o que mais. Entreguei isso e comecei a caminhar e tal. E aí comecei a gostar da pessoa, só que eu não queria ter mais aquele negócio de eu estar no controle e peraí, eu vou falar para a pessoa que eu gosto dela, vou chamar ela. Não, não era isso. Agora né? era do jeito de Deus. Era do jeito de Deus, tinha que ser do jeito de Deus. E eu esperei o tempo certo, a hora certa. Tanto que a gente chegou a trocar algumas conversas antes de fato, assumir que gostavam do outro, receber um amém, né, de Deus e tudo. Mas era conversa de amizade, tipo, de irmão mesmo, zoeira. Eu até falo, gente, eu não sei o que deu em mim. Porque era cada comentário, cada brincadeira, Aqueles comentários de irmão tão legais, tão né? legais, tipo, até mesmo da aparência. Enfim, era que irmãos são tão carinhosos, né? Tão Pra não dizer o contrário. E era exatamente isso, tipo, era tudo irmão mesmo, brincadeira. Não tinha nada demais, não dava a entender nada a mais. E aí, um belo dia, né, o apóstolo já sabia que ele gostava de mim, os meus pastores, que na época era o bispo Márcio, a bispa Lilian, também sabiam. E aí ele recebeu um direcionamento, né, que ele podia, né, falar que gostava de mim e tal. A gente podia começar a conversar, até porque teve a questão da cadeia, né? Ele tinha perdido o processo.
E o apóstolo abençoou, né? E aí ele veio, a gente conversou e tudo. E ali a gente começou a conversar. E aí era aquele negócio, vai ser no final do ano que vem, vai ser tal dia, vai ser... E não era. Mas a gente não foi tomando decisões precipitadas pelo que a gente achava ou pensava ou queria. Até porque tinha uma condenação que ele precisava pagar, ele precisava cumprir. Então, não dava para ser conforme a gente queria, eu pensava. E aí, eu lembro que a gente começou a conversar e tudo, e a ideia inicial, né, o plano inicial era ele se entregar e depois a gente se casar. E aí, demorou, a gente descobriu que o mandato de prisão, ele pode demorar depois de perder um processo. Ele não é emitido, assim, expedido, que eles falam, né? Não é tão rápido assim, demora. E aí, o apóstolo conversou com a gente e, bom, vamos casar no final do ano. E isso foi em 2022. E aí, a gente ia casar no final de 2023. E quando foi, eu acho que a gente tinha marcado já a data do noivado para um dia e o casamento ia ser no final do ano, né? Ainda não tinha data, mas esse era o plano. E aí o mandato saiu. Cué. Foi o plano por água abaixo. Por água abaixo, meu Deus do céu. Mas amém, o Senhor estava no controle, tudo estava nas mãos dele. E aí a gente foi... O apóstolo falou assim, então vocês vão noivar, escolhe outra data mais rápido, vocês vão fazer o tempo de oração, né, que tem que fazer, escolhe outra data mais rápido, que aí vocês vão noiva e depois ele se entrega e quando ele sair vocês casam. E aí a gente foi, noivou, fez o tempo de oração, noivou, e aí tem que esperar, né, agora ele vai se entregar e tudo, E aí o apóstolo falava assim, olha, ele vai se entregar tal dia. E não ia no dia. Eu lembro que teve um dia específico que o apóstolo fez ele arrumar todas as coisas dele. Ele levou para a casa da mãe dele e ficou sentado na cadeira esperando ele buscar ele para ele se entregar. E aí ele ligou para ele, não vai dar. Coitado. Porque tinha acontecido alguma coisa, ela vai ter que esperar mais um pouquinho. E aí, enfim... dentro disso, surgiu a ideia. E se vocês casarem daqui 2 meses? E eu falei, nossa, 2 meses? Mas a gente ainda ia conversar sobre isso. Né? Mas 2 meses, eu fiquei... Meu coração, meu Deus, 2 Calma, meses. nem pensei ainda Como nas assim? coisas. Nem... Gente, eu isso é olho pra isso, isso que é realmente entregar o volante ali nas mãos de Deus, né? Eu tô dando risada agora, mas na época foi. Eu imagino. E eu falei, 2 meses? Ele deu a ideia, mas a gente vai conversar. E eu lembro que... Eu não lembro ao certo que dia que foi, mas foi no começo... Eu casei no final de julho. Foi no começo de julho. Eu estava sentada em casa, estava eu e a Isabelle. E aí, a Bispa Lília, às vezes, ela tinha o costume de... Algumas coisas que o apóstolo falava muito específico, com algo que ela já falou, ou um devocional que ela tinha mandado no grupo, ela colocava um trechinho do áudio de algo específico que ele falava ali. E um dia... ela já tinha feito isso algumas vezes e eu pensei assim, naquele dia ela mandou o áudio, pensei, é o apóstolo falando, alguma coisa assim. E eu abri o áudio e realmente era o apóstolo falando. E aí ele começou a falar, ele falou assim, porque tal dia a gente vai montar um altar aqui, a gente vai casar o senhor guerreiro. Aí, opa, Aí você vai casar o guerreiro, sou assim, eu. Peraí, o guerreiro é meu noivo, eu sou noiva dele. Se ele vai casar, eu também vou casar. Mas dia 29... Como assim? Mano, eu sei que nas contas que a gente fez era 24 dias. Meu Deus, como que foi isso receber que em 24 dias, assim... Eu chorei de desespero, porque eu não estava entendendo nada. Se você era uma mulher que gostava de ter o controle das coisas, então Deus realmente tirou tudo. Ele tirou tudo, literalmente. Assim, eu perdi o controle de muita coisa, inclusive do meu casamento. Mas o Senhor foi muito bom com a gente. E aí a gente preparou todo o casamento, fez tudo, casamos, né? Dia 29 de julho, casamos.
Foi uma bênção. Foi uma A gente tem que falar bênção. isso para as pessoas, não Foi elas uma vão ficar bênção, foi assustadas. maravilhoso. Entregue nas mãos do Senhor. Foi E Ele perfeito. fará. Fala, foi muito mais do que Foi se você muito tivesse planejado. Foi. Foi Confie em Deus, exatamente gente. isso. Parece Porque que... parece que nossa, meu Deus do céu, foi ruim. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não foi ruim. Foi 24 dias, foi. Mas foi um milagre. Eu vivi um milagre. E assim, em Foi um 24 milagre. dias, preparar um casamento... Não existe. Se tiver alguém que trabalha com casamento nos ouvindo, vai falar impossível. Não, para Deus tudo é possível. Costureiras, fazer o vestido de noiva em 24 dias. Foi menos. Porque foi 24 dias do Que dia você do soube, áudio. Até eu ir vestido e tananana, demorou mais. Então, até mesmo a data do cartório. A gente conseguiu a data que a gente queria. Isso é muito difícil. Às vezes você tem que ir uns 3 meses antes para você conseguir data. E casa, um monte de coisa. Eu contei um pouco da casa, né, para você. Vamos deixar isso para outra hora. Enfim, a gente conseguiu tudo, casa, conseguimos a data do cartório, tudo dentro desses 24 dias. Então, o Senhor, Ele fez, assim, literalmente um milagre. E aí, eu lembro que depois disso, né, a gente já vai entrar na parte que ele... Você casou, que eu casei, maravilhoso, lindo, tudo e perfeito. 3 meses, foi 3 meses? 3 meses. Ele precisou ir cumprir a pena, né? Ele devia para a justiça e ele precisou voltar. E eu lembro que, dentro desses 3 meses, eu ficava muito agoniada, porque ele trabalha viajando, né? Às vezes ele ia para um lugar e estava em outro. Então, chegou noites, igual tinha trabalho que tinha que terminar. Então, às vezes ele ficava a madrugada inteira trabalhando. Ou tinha trabalhos que ele precisava dormir no local, porque por causa da distância, né? Então, para voltar ia ser improdutivo, né? Não ia ter tanta produtividade. Então, ele acabava ficando no local. E eu lembro que eu sempre morei com a minha mãe. Sempre estive com alguém, né? Eu nunca morei sozinha. Sempre estive com a minha mãe, morei com a minha avó, ou estava na casa da minha tia, mas nunca sozinha, nunca morei sozinha, de ficar sozinha. E aí eu lembro que ele começou a fazer esses trabalhos, às vezes de noite, de madrugada, e eu tinha que ficar sozinha, numa casa, num lugar que eu não conhecia. Tive que vir morar em Guarulhos, eu sempre morei no lugar que eu cresci. Então, eu fiquei, meu Deus do céu, eu ficava pensando, gerou um medo dentro de mim, de tipo assim, como é que eu vou ficar quando ele for? O que eu vou fazer quando ele for? Tipo, como que vai ser quando ele for? Eu tinha esse medo, esse receio. Eu vou ficar só, ele vai ficar lá um tempo, eu não sei quanto tempo, como que vai ser tudo isso? E eu lembro que, especificamente, foi a primeira vez que, assim, eu tive um contato de Deus, assim, falando em profecia comigo, bem claro, sabe? E aí, a gente teve um momento de oração no discipulado, o Senhor, Ele falou comigo, né? Que ele falou assim, que tudo que ele fez desde o casamento foi ele, tudo isso foi ele. E ele fez justamente para mostrar para mim que ele estava cuidando de mim, que ele estava no controle de tudo. E que não era para mim me desesperar, que tinha a data certa, porque a gente ficava nisso. Quando é que vai ser? Quando ele vai se entregar? Quando vai ser o dia? Isso me afligia, me né? consumia. Quando é? Tipo, vai ser daqui 3 meses? Vai ser amanhã? E o Senhor falou, não tem a data certa. Não fica preocupada. Eu estou cuidando de tudo, eu estou com você. E aí, isso me acalmou. Eu fiquei calma e confiei. Tinha data, o Senhor estava cuidando de tudo, Ele fez tudo, eu tinha acabado de viver um milagre e Ele ia cuidar de tudo. E aí o dia chegou. Eu lembro que no dia eu fui até fazer meu RG, que eu troquei, né, o nome, eu fui fazer meu RG, e ele me ligou e falou assim que a polícia tinha ido, né, cumprir um mandato, tinha ido atrás dele, e ele estava na fábrica, e eu lembro que ele falou que a polícia passou assim na frente da fábrica e não viu ele, porque eles olharam para dentro, um portão, tudo escuro lá dentro, e ele viu, ele estava vendo a viatura passando e eles não viram ele. E eles vieram aqui na igreja e tudo, e não acharam ele. E aí o apóstolo, nesse dia, ele estava indo para o Radical, foi o primeiro Radical do apóstolo. Ele estava a caminho do Rio de Janeiro, ele falou, espera eu voltar e a gente vai lá e você se entrega. E aí a gente... aí ele me contou isso, né, que ele estava... A viatura tinha acabado de passar lá,
Gente, eu fiz meu RG, eu acho que... Tá até bonitinha a foto, mas eu tô com uma cara de assustar. A mulher falava comigo e eu respondia assim, tão Você nervosa. estava em outro lugar. Eu tava em outro lugar. Porque eu não sabia se ia dar tempo de eu chegar e ainda ver ele, né? A polícia poderia voltar a qualquer momento, então eu não sabia se eu ainda ia conseguir ver ele antes dele ir. E aí, o dia de entregar ele chegou, a gente foi, o apóstolo foi, a gente foi entregar ele. E aí, meu Deus do céu, foi tão difícil, que dia difícil. A gente ficava com aquele negócio, será que vai ser hoje? E aí, quando a gente viu o policial, porque a gente ficou no carro, o apóstolo entrou, né, para perguntar e tudo. Quando a gente viu o policial vindo com papel e tudo, chamar ele, aí eu falei, meu Deus do céu, é agora. Confirmou o dia. Confirmou. Foi dia 1º de novembro. E aí ele foi... De 2023. E aí ele foi, não sabia para onde ele tinha ido, não sabia como ele estava. Eu fiquei 1 mês para ver ele. Eu tinha notícias através do pastor Rafael, né? Ele foi visitar ele, na verdade, ele era advogado dele, né? E aí foi fazer um atendimento com ele. Fez um por vídeo e também foi até lá, né? O primeiro ele foi até lá, então eu só recebi notícias. E o segundo foi um vídeo. Ele gravou um vídeo bem curto, assim, só para me ver como ele estava mesmo. E aí eu falei, bom, tá inteiro, tá tudo bem. Que eu ficava com aquele nervosismo. Meu Deus do céu, como que ele vai estar? Como que vai estar as coisas? E aí, depois de 1 mês, eu consegui, né? Porque ele estava aqui em Guarulhos e aí demorava um pouco para fazer a carteirinha. E aí ele tinha que cumprir um tempo também de RO, né? Que é igual um castigo que eles dão. Então, ele tem que ficar um tempo ali sem estar no convívio da massa, depois que ele vai para o convívio com os outros presos. E aí eu tive que esperar. E foi quase 1 mês, eu acho que foi 25 dias, mais ou menos. E aí eu fui visitá-lo. Meu Deus do céu, quando eu entrei, eu não sabia de nada. Eu nunca tinha pisado naquele lugar. Que experiência não é boa. Foi necessária, tanto para ele quanto para mim, mas não é a melhor experiência, não é o melhor ambiente. E eu fui, visitei, comecei a visitar, todo final de semana eu ia. Muitos me ajudaram, assim, aqui da igreja, me levavam até lá. Foi um momento muito difícil, ficar só. Aprendi, na verdade, né? Porque eu tinha mais tempo, eu passei mais tempo só do que com ele. E se a gente colocar na balança o tempo que ele está na rua, eu também ainda tenho mais tempo sem ele do que com ele. Então, comecei a viver só, entre aspas, né? Eu estava num lugar onde minha família mora perto, não é tão longe, mas não é, o mesmo bairro, não é o mesmo... Não dá para você ir todos os dias. Isso, não é isso. Então, às vezes minha irmã vinha dormir comigo. Eu não gostava muito de dormir fora, mas às vezes eu ia dormir na minha mãe. Mas eu tinha os irmãos, né, da igreja, tinha as pastoras, a apóstola, o apóstolo. E eu fui me sustentando naquilo. O Senhor me sustentou esse tempo todo. Eu acho que se fosse no começo ali, né, da minha conversão, eu não tinha aguentado. Mas ali eu já estava muito... Já tinha uma maturidade, né? Um chão sólido, sabe? Eu já tinha é o que a palavra fala, de você construir sua casa sobre a rocha. Eu já tinha uma rocha onde eu estava construindo. Então, o Senhor, Ele sustentou todas as coisas, né? Ele me guardou esse tempo que Ele não estava. Ele guardou Ele lá dentro. Trouxe amadurecimento. Eu não sabia lidar muito bem com as minhas emoções. Não sabia. Então, para mim, se eu estivesse triste... Eu sou muito expressiva, às vezes. Então, tipo, às vezes tá na cara o que eu tô sentindo. Ou como eu tô, o que eu tô pensando, se eu não gostei de alguma coisa. Então, era muito pior. Porque se eu tivesse triste, meu Deus do céu, eu tava muito triste. E aí, o Senhor me ajudou, me ensinou, o Espírito Santo me ensinou a lidar com essas emoções, né? A lidar com a tristeza, a lidar com o sentimento de às vezes, se sentir só. Porque esse sentimento, ele existe. Às vezes, você se sente só. Mas é como você lida com ele. De entender, olhar para a palavra de Deus. Ei, peraí, eu não estou só. O Senhor me deu o Espírito Santo. Ele está aqui comigo.
Então, eu não estou só. Eu tenho meus irmãos, eu tenho meus pastores, eu tenho minha mãe, eu tenho minha família, eu tenho uma família na fé gigante. Eu tenho pessoas. Eu não estou só. E aí você precisa dessa maturidade, desse conhecimento, né? O que a palavra diz, conhecerão a verdade vos libertará. Às vezes a gente se aprisiona tanto em algumas situações, questões, por falta de conhecer de fato a palavra. Às vezes a gente sofre tanto com algumas coisas por falta de conhecer a palavra. Então eu sofria mesmo com as emoções, né? Porque eu não conhecia a palavra, eu não conhecia de fato o que o Senhor tinha para mim e que Ele estava ali, né? O respaldo que a palavra de Deus dava para minha vida. E aí eu comecei a entender, e ali o Senhor começou a trazer à memória que eu não estava só, que Ele estava comigo, que eu tinha pessoas, e eu fui me guiando. E algo que eu fiz, gente, que isso é fundamental, assim, tudo eu estava junto. Eu lembro que no dia que ele se entregou, a gente estava fazendo uma reunião do legado. Estava perto do legado, o apóstolo já estava começando a se reunir para tratar do legado. Eu não fiquei em casa chorando. Eu levantei, me arrumei e vim para a igreja. Foi a época que a gente começou a vender feijoada e eu comecei a vir. Tudo que tinha, eu me envolvia. Comecei a fazer alguns trabalhos aqui na igreja. Eu não ficava em casa, assim, sabe? Se tinha que ficar aqui, eu ficava. Às vezes era a última a sair. Eu me envolvi, eu me inseri, sabe? De fato. Porque eu acho que se eu ficasse em casa só parasitando, era isso que ia acontecer. Aí você não ia vencer suas emoções, entendeu? né? Eu não ia vencer. Ia esquecer Ao das promessas de Deus. Eu poderia até entrar numa depressão, né? Em algo desse tipo. E eu falei, não, Senhor, eu preciso caminhar. Eu já estava praticamente presa com ele, né? Porque a minha outra metade estava lá, né? A palavra fala que nós somos um. Então, quer dizer, a minha outra metade, o meu outro tá preso. Então, eu estava preso com ele, né? Tinha muita coisa que eu não podia fazer, porque ele estava preso. Eu tinha que visitar, eu tinha que estar com ele. E aí eu falei, não, eu não posso entrar nisso. E quando a gente se converte, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Eu falo muito para as pessoas, eu não estou conseguindo vencer tal coisa, eu estou desse jeito. Se envolve. Oração é importante. Relacionamento com Deus é importante. Leitura da palavra é importante. Mas a união com o corpo de Cristo também é importante. Paulo fala, um conjunto, né? Não deixe de congregar como é costume de alguns. Edifiquem-se uns aos outros. Então, assim, é necessário o pastoreio, a liderança, os irmãos, estar reunido com o corpo, é necessário. Então, para você que é novo convertido, que está chegando agora, se insira, sabe? Esteja junto, participa, tem célula, eu tô, tem discipulado, eu tô, tem culto, eu tô. A não ser quando realmente não dá, né? Às vezes, trabalho, escola, sei lá, tem uma doença, né? Doença. Não consegue sair. Ou, sei lá, fui viajar, realmente, né? Tá tudo bem, não dá para tá. Mas quando dá, quando você realmente não tem nada assim que te atrapalhe, venha, esteja, coloque isso como uma prioridade. Eu preciso estar naquele meio. Eu preciso estar com meus irmãos, me edificando com meu pastor, com meu líder. E eu entendi isso, já tinha entendido, né? Desde quando eu voltei para Cristo, tudo que tinha eu estava inserido, eu sempre estava junto. A célula, eu comecei a fazer célula, né? A minha primeira célula foi com a minha irmã lá em casa. Fazia célula, tudo que tinha para fazer eu me envolvia, eu me inseria. Tinha as minhas dificuldades, estava lutando contra ela, mas eu estava junto, eu estava perto. E quando ele foi, a mesma coisa, eu usei a mesma tática. Peraí, eu tenho que estar junto, eu tenho que estar perto. E aí foi difícil porque ele tinha ido, eu tinha mudado de equipe, eu fui para a equipe do apóstolo. Assim, é uma equipe de pastores com pessoas que eu conhecia há muitos anos, mas que eu não tinha tanta intimidade e contato, né? Graças a Deus, eu fui muito bem acolhida por todos, né? Meu Deus do céu, criei, assim, laços rápido, né? Me acolheram, e também dentro da situação que eu estava vivendo. Então, eu comecei a ter outra família, a ter pessoas, né? Então, foi uma situação difícil, porque ele foi preso, agora eu não morava sozinha, agora eu vou morar sozinha. Eu estou numa equipe que eu preciso construir laços.
minha liderança não é mais a mesma, é uma nova liderança, onde eu também tenho que construir laços, mas graças a Deus o Senhor foi me capacitando, foi me ensinando, ouvir de fato uma família me ajudando, estando perto, perguntando, e foi maravilhoso. Eu criei, assim, irmandade mesmo, sabe? Uhum. Então foi muito bom, foi muito importante para mim tudo que esse tempo. Eu acho que talvez se ele tivesse aqui não teria sido dessa forma, eu não teria criado tantos laços como eu criei. E assim, foi uma fase difícil, mas foi uma fase muito necessária. Foi muito importante para mim, para ele. A gente aprendeu muito, a gente foi muito moldado. Eu fui muito moldada. O Senhor me ensinou literalmente a depender apenas dele, né? Não depender de outras pessoas, não depender de um relacionamento ou de situações, porque o meu sonho tinha sido me dado, mas ao mesmo tempo tinha sido tirado. Foi um sonho, mas totalmente diferente do que você sonhou, né? Não era Que ninguém nunca vai pensar em casar e 3 meses depois já não está mais ali com o marido, com a esposa, né? Exatamente. Foi exatamente isso. Eu sonhei algo e o Senhor me deu algo diferente, mas Ele me deu no tempo, na hora, do jeito certo, da forma certa. E você falando isso, a gente até volta para a palavra do tudo coopera para o bem, né? Você tá falando das suas emoções e tal. E a gente olha, nossa, coitada, ela passou por isso, mas tudo cooperou para o bem, né? Você venceu suas emoções, criou laços, então você com certeza amadureceu muito mais em Deus do que se ele estivesse aqui, né? Então, olha como que tudo cooperou para o bem. Exatamente E ele isso. também foi importante lá na prisão. Nós não vamos dar detalhes aqui, porque nós vamos trazer ele para contar essa versão dele lá na prisão. Mas que legal, mano, ver essa trajetória. E depois ainda virou pastora ungida. Pois é, aí o Senhor veio e... Ai, Deus, foi uma... Como que eu posso dizer? Uma surpresa, né? Era algo que eu queria. Eu queria, assim, né, pastorear. Sempre fiz isso, tipo, Cuidar das liderar, pessoas. cuidar. Tinha uma equipe, né? Eu sempre quis fazer isso. Mas não do jeito que foi, né? O Senhor, Ele sempre nos surpreende. Ele tem a forma certa de tudo. E aí veio, naquele momento, naquela hora, o Senhor nos consagrou, né? Consagrou a vida dele. E foi meu Deus do céu, foi um despertar, foi algo novo, né? Foi um momento assim, meu Deus do céu, o que dizer? De muito aprendizado, né? A gente ainda está aprendendo, na verdade, né? É exatamente isso. É porque, assim, o pastoreio, ele é isso, ele é um aprendizado. A gente acha que é a gente que ensina os discípulos, mas, na verdade, é os discípulos que nos ensinam, né? É porque ninguém nasce sabendo ser pastor, né? Ninguém Não. nasce sabendo nada. Você A tem que gente vai aprender. aprender fazendo, né? Sim, com experiências. Eu lembro que a minha primeira discípula, ela me ensinou muita coisa, assim, com as experiências, com as situações, com as coisas que acontecia, com as coisas que eu passava. Eu lembro que teve muita coisa que eu aprendi ali com ela, sabe? Fazendo com ela, ensinando ela. Eu errei, falhei, então ali eu aprendi a liderar. Mas é algo que você vai se aperfeiçoando, né? E tentando sempre levar para a palavra. Peraí, como Jesus agiria nessa situação? Entendendo que também as ovelhas não são nossas, né? É de Cristo. É de Cristo. Você é um tutor, digamos assim, mas ela é de Cristo. Então, eu preciso cuidar, zelar, amar, respeitar aquela ovelha, porque não é minha, ela é de Cristo. É por ser dele aí que a gente precisa ter um trabalho Exatamente. redobrado nesse sentido, né? Exatamente, De porque a cuidado. cobrança é a mesma coisa que você emprestar algo para alguém. Se voltar ruim, voltar zoado, você vai ficar ser triste. cobrado. Agora imagina Deus te dar uma... Agora a gente está falando de vidas, né? Uma pessoa, é uma vida que importa. Meu Deus do céu, Cristo morreu por aquela pessoa. Cristo morreu por a vida daquela pessoa. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E aí a gente vai aprendendo, né? A gente vai
Não é que a gente não vai errar. Pastor, para você que acha que pastor não erra, pastor erra muito. Tenha um olhar de graça e misericórdia na Pro vida do seu pastor. Por favor. Não fala que vai sair da igreja por causa do seu pastor. Meu Deus, olha para o seu pastor Jesus. Exatamente. A gente está aprendendo, está se aperfeiçoando, a gente erra, a gente falha. Não é que a gente não reconhece que a gente erra. Tipo, às vezes parece que vocês não reconhecem que não é, que erra. Não, a gente reconhece, a gente sabe que a gente erra. E a gente está se aperfeiçoando, né? A gente está buscando melhorar a cada dia. E é isso. E aí veio a unção pastoral, depois veio o Josué. É bênção Isso. atrás de bênção, né? Aquela música O que as Josué. bênçãos se derramam e derramou, hein? Muita. O Josué, ele não foi esperado, né? Tipo, não... Aliás, espera. Ele não foi programado. Eu já queria, sim, ser mãe, né? Sempre quis, né? Eu acho que... Eu não sei. Eu acredito que tenha gente assim, mas o meu alvo sempre foi casar e ter filhos, né? Construir uma família. Tem gente que só quer casar, né? Não quer a parte dos filhos. Mas os filhos, a palavra fala que eles são herança do Senhor. Né? Um presente de Deus, assim, para nós mulheres, então, poder gerar. Eu acompanhei, hoje eu estava falando com a pastora Michelle e a gente estava falando a respeito disso, né? O quanto Deus foi bom. Eu falei para ela, eu acompanhei muitas mulheres, assim, que não podiam gerar. Eu vi muitos testemunhos, algumas eu presenciei, né? Que não podiam gerar, que sofreram para gerar. E eu gerei muito rápido, muito fácil, assim. Eu não estava me programando para gerar. Não era uma programação, vamos ter agora. Não era. Ao contrário, a gente queria esperar mais um tempo, né? Ter mais um tempo casados, né? Que a gente não tinha tido. Ele até brinca, assim, que esse tempo que ele ficou preso não conta. Eu falo, conta sim, meu sofrimento conta que eu sofri. Conta, porque eu ia lá te visitar, né? Conta sim. Tava sendo sua esposa. E aí ele fala que não conta, né? Que a gente estava longe. Realmente, o convívio, assim... não foi um convívio de casamento, né? Foi tipo um namoro, assim, né? Mas, enfim. Então, a gente queria ter esse tempo de relacionamento, de se conhecer, né? Conhecer um ao outro, de intimidade, enfim, aproveitar a lua de mel, né? Que a gente quase não teve. E veio o Josué. Meu Deus do céu. Quando eu descobri, foi um misto de emoções, porque eu lembro que a gente estava até na salinha aqui do lado. As meninas começaram a brincar, porque eu estava com azia. Só que eu já sofria de azia. Eu sempre tive problema com azia. Elas começaram a brincar. Você deve estar grávida, que não sei o quê. Sempre sai essas brincadeiras. Você já percebeu, sim. né? Você deve estar grávida. Você deve estar grávida, que não sei o quê. E eu falei, não, meu Deus do céu. E aquele negócio, né? A gente não repreende, aquele não, né? mas tipo, será? E a gente não repreende, tá repreendido. Não, essa palavra não pode existir, porque vai que, né? E aí eu não repreendia, mas eu, não, gente, não tô, não. E aquilo me criou uma pulga atrás da orelha. Uma pulga. Eu falei, meu Deus do céu, será que é? Será que eu estou? E aí eu fui e fiz um teste. Eu lembro que deu um risquinho tão fraco. Eu falei, não é possível, gente, que eu tô grávida. É muito fraco. E eu fui pesquisar e pesquisava. Falsos positivos. É mais fácil dar um falso negativo, você pode ter certeza, assim. Do que um falso. Você pode desconfiar de um falso negativo do que um falso positivo. É muito difícil dar um falso positivo. É quase que impossível. E eu fiquei, meu Deus do céu, será que eu tô? E aí eu mandei pra minha mãe. Aí minha mãe falou, mas tá dando pra ver um risco? Era bem fraquinho. É você que não queria enxergar. Ali. Eu que não queria enxergar. Aí eu sou muito assim... Peraí, me causou uma pulga atrás da orelha, agora eu vou ter que descobrir. Eu só paro quando eu descobri. E eu fui e fiz outro. E o outro deu um pouquinho mais escuro. Aí fiz assim, outro. Não tem como, 2. Tá? Ela fez mais um. Calma, não terminou. Fiz mais um, fui na minha mãe, comprei, fiz Já outro. perdi as contas aqui, foram 4. Foi o terceiro, esse foi o terceiro. Aí eu fui no posto. Fui fazer o do posto. Fiz outro no posto. E também, tava fraco, mas ele foi escurecendo, sabe? Cada teste aumentava um pouquinho a cor. Literalmente, eu tenho a foto. Cada teste foi aumentando a cor.
E aí eu fiz o de sangue e realmente confirmou que eu estava grávida. E aí eu lembro que nesse período eu tive um sangramento. E falavam assim, é o sangramento de inidação. Só que eu ia pesquisar e o sangramento de inidação, ele é algo mais fraquinho, né? Só que o meu foi muito forte, eu senti dor de cólica mesmo. Uma dor muito forte. Eu falei, meu Deus do céu, eu devo estar sofrendo um aborto, né? Espontâneo. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. E aí eu fui lá no Hospital Geral de Guarulhos. Aí cheguei lá, a médica falou assim, não dá pra ver, se tiver alguma coisa a gente vai fazer um exame, né, que é um exame mais... Ultrassom? Não era ultrassom, é aquele que é mais invasivo. Aí eu fiz esse, e aí não dava pra ver, muito pequenininho. E ficou nisso, se você estiver grávida... Mas ela falava, se você estiver grávida, eu não conseguia sentir a alegria de talvez eu não esteja. Eu ficava triste, será que eu não estou? Você já tinha porque eu já tinha né? recebido aquilo. E agora eu queria estar, eu ficava, meu Deus, será que eu tô? Gente, é isso que é ser mãe. Você fica, meu Deus, agora não era pra ser? Não, mas eu quero. Mas agora eu quero, agora que o Senhor me deu, eu quero. Gerou um negócio no coração. E aí, ele não tinha muita vontade de ser pai, né? Era algo mais meu. Então, ele não tinha muita vontade por tudo que ele passou, né? A história dele, a infância dele. Então, a ausência da paternidade na vida dele. Então, ele tinha muito receio, assim, de ser pai e acabar não sendo um pai e tal. E era um desejo que era mais meu. E aí, tudo bem, vim embora, né, do hospital, com aquele negócio, se você estiver grávida. E aí, eu comecei a ter enjoos, meu Deus do céu. Aí, contei pra ele, fui visitar ele, né, e aí eu lembro que eu tava indo pra segunda semana sem visitar. E aí, ele já tava, meu Deus do céu, né, o que está acontecendo? E aí, fui visitar ele, e aí ele falou, por que você não veio visitar? E eu falei assim, senta que eu tenho algo para te contar. Aí ele falou assim, você tá grávida? Acabou com a minha surpresa, porque eu queria que ele sentasse, eu queria contar, eu falei, eu tô grávida. Por isso você não veio me visitar? Todo emocionado, empolgado. Ele ainda estava preso, né, quando eu engravidei. E aí Porque nessa época ele já estava recebendo as saídas também, né? Ele já estava na saidinha. Ele já estava perto de sair, na verdade, né? E aí ele vinha de saidinha para casa. E aí engravidei tudo. Falei, meu Deus do céu. Mas a gente já com esperança que nos próximos meses ele já ia vir embora, né? Então, queria também esperar ele vir para me contar. Contei com quase 5 meses para todo mundo. Eu contei já quando a gente foi descobrir o sexo. E aí eu comecei a sofrer com enjoo, tudo. Aí fiquei um pouquinho meio sumida. E as meninas brincavam comigo, né? Você tá grávida, né? Você não quer contar. Falei, não, gente, eu não tô, não. Porque eu queria fazer uma surpresa, né? Só que a barriguinha, ela foi começando. E o enjoo... E aí já não dava mais para esconder. O corpo não deixa você esconder. Às vezes eu estava conversando com a apóstola, assim, né? E aí saía alguma coisa, né? As pessoas ouviam, assim. E aí, quando a gente contou, eu lembro que foi numa saidinha dele. A gente ia descobrir o sexo do bebê e aí aproveitou para contar para eles, né? Aí todo mundo, nossa, ninguém sabia, ninguém imaginava. Que já estava muito claro que não sabe fazer surpresa, a gente falhou na surpresa com o marido, pros irmãos. Não deu certo. E aí, nos próximos meses, né, ele saiu. Ele estava em Franco da Rocha. E aí, a gente estava esperando, né, o pedido, né, porque ele tinha atingido já lá o lapso para receber o benefício do regime aberto para vir para a rua. E aí a gente estava, né, naquele negócio, meu Deus, e agora? E o juiz demorando para responder, e o processo todo travado. E o meu Deus do céu, mas amém, é no tempo do Senhor. E ele veio para Santana. Já tinha passado o tempo, né, o lapso do regime aberto, e ele veio para Santana. Aí ele ficou em Santana 1 mês, não visitei ele. Falei, não, ele já está perto de sair, eu não vou, não. Ter que conhecer outro presídio, não quero. E aí não fui visitar ele. Ele ficou esse 1 mês lá sozinho. E aí
veio a decisão, o juiz deu a decisão, ele recebeu o regime aberto. E aí eu lembro que no dia a gente foi buscar ele, né? Eu, o apóstolo e a apóstola, e quando a gente chegou lá na porta, eu perguntando, né, pro agente, né? E aí, tal, Zé Tiago, tal, dei o nome dele. E aí eles falavam assim, mas como que você sabe que ele ia sair? Eu falei assim, porque deu no processo lá, deu que o mandato o alvará de soltura já foi expedido e tal, já tá aqui na casa. E aí eles falavam, peraí que eu vou ver. Enrolou. Aí, no mesmo instante, eu comecei a receber várias ligações da minha mãe, da minha irmã. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, na hora, passou pela minha cabeça, será que... Aí, atendi, a ligação extremamente ruim. Aí, quando eu atendi, minha mãe falou, onde você tá? Eu falei, vim buscar o Thiago, tô aqui no presídio. Ele tá aqui no sofá de casa. Ele foi embora, ele não quis me esperar. Foi embora, pegou um ônibus, carona no ônibus e foi embora. Imagina a ansiedade dele, né? De se livrar Queria ir embora, daquilo. e ele queria fazer surpresa, né? Só que já tava lá na porta do presídio, não ia ter como. E aí eu ficava com receio assim, meu Deus do céu, e se travar? A gente fica pensando, né, coisas ruins. E ficava passando na minha cabeça, meu Deus, e se travar isso tudo? E se o juiz pedir mais coisa? E se demorar mais 6 meses? Porque tem todo um trâmite, né, do processo. Então, às vezes, o juiz ele pode pedir alguma coisa, que pode precisar que ele fique mais tempo, pode precisar passar por uma avaliação com um psicólogo, pode... E eu ficava, meu Deus do céu, e se demorar mais tempo? Meu medo era eu ter o Josué sem ele aqui fora. Eu não queria passar por aquilo sozinha, mas eu confiava no Senhor que, peraí, o Senhor está no controle. Desde o começo da nossa história. Não foi a gente que foi e fez, não foi a gente que escolheu, que tomou as decisões, que tomou a frente. A todo tempo a gente foi direcionado. A gente confiou na sua palavra, a gente confiou no que o Senhor direcionava as nossas vidas, no que ia acontecendo. Então, é isso. Se o Senhor tinha o dia para ele entrar, tem o dia dele sair. E eu confio nisso. E era nisso que eu me apegava. Que tudo coopera para o bem. Que o Senhor não ia me desamparar. Ele era um pai. E cooperou. O pai é bom. O pai, se a gente que é ruim, sabe, dar boas coisas aos seus filhos, quanto Imagina mais o pai Deus. que está no céu. Então, eu confiava que o Senhor ele ia fazer, ele estava no controle de tudo, ele estava ali comigo. E ele estava cuidando de todo o processo, desde o início. E foi isso. Eu não lembro o dia exato, eu lembro o dia que ele foi, agora o dia que ele foi, eu não lembro direito. Eu não lembro se foi dia 27, dia 26 de agosto, não lembro. E aí ele saiu. E aí terminei minha gestação, graças a Deus, com ele em casa, foi muito mais tranquilo. Ele pegou o último ultrassom do Josué. O parto, né, esteve comigo a todo tempo. O pós-operatório, o Josué, ele ficou 14 dias, 2 dias na UTI, 12 dias 2 dias na UTI e 12 dias no CI, né? E na neonatal, do JJ, ficou esses 14 dias. Eu recém-operada, né, cesárea, foi um momento muito difícil, mas ele estava lá e o Senhor cuidando de tudo. Foi mais um momento, né, que o Senhor usou para me fortalecer. Eu lembro que eu só chorava toda vez que eu lembrava do José. Porque o sonho da mãe, para você ver, né, que o Senhor comigo, ele não fazia nada normal. Tudo foi diferente, mas era para me ensinar. Tudo é para me ensinar, né? Eu tenho essa consciência de que tudo que o Senhor faz é para cooperar para o meu bem, é para me ensinar, é para me tratar. Desde o começo. Tudo sempre foi para me tratar, para mim me tornar quem o Senhor deseja que eu me torne. A filha que Ele espera que eu me torne, a pastora, a pessoa, o projeto do Senhor para a minha vida. Eu sempre falo para as pessoas, olha, existe um projeto para a humanidade, para a igreja, mas existe um plano para a minha vida e existe um plano para a sua vida. Para cada pessoa existe um plano, né? O meu é diferente do seu, o seu é diferente dela, enfim. E eu tinha muita certeza disso, que tudo que estava acontecendo na minha vida, eu já entreguei o controle da minha vida. Por mais que aquela situação fosse ruim, é para o meu bem. O Senhor, Ele está me ensinando alguma coisa. Ele está me ensinando alguma coisa. A gente precisa ter Esse discernimento, né? Isso. Peraí, se isso está acontecendo, por que está acontecendo? O que o Senhor quer me ensinar? O que Ele quer me mostrar com isso?
ele tá me ensinando alguma coisa. Ele tá me mostrando alguma coisa. Os meninos até brincam um pouco do jateamento, né? E aí eu falo sempre pra ele, falo, olha, você não tá aprendendo. O senhor tá te ensinando e você não tá aprendendo. Ele tá te mostrando coisas, ele tá te ensinando, te moldando, você tem que aprender. Esses dias a gente estava brincando a respeito de uma situação, né? Do financeiro, que eu acho que é o que pega a maioria das pessoas, né? As finanças. E aí eu falei assim, olha, eu já tô aprendendo, o senhor já me ensinou algumas coisas, já parei de reclamar, tô aprendendo a ser grata. Agora, se você continuar assim, tô expondo ele, coitado. Se você continuar assim, a gente vai ficar mais 40 anos nesse deserto, hein? Porque o povo ficou no deserto 40 anos justamente por isso, por Tá ficar vendo, gente? A reclamando. importância de ser grato e não reclamar. Aprenda. Tá um Peraí. furacão, mas seja grato, Deus tá ensinando. Exatamente, eu tô passando por essa situação. Por que eu tô passando por essa situação? O que o Senhor tá tentando me mostrar? Tudo coopera para o seu bem, o Senhor tá te mostrando alguma coisa. Aprenda com aquela situação. E pensando Tire. assim, a gente consegue até passar com mais facilidade, né? Fica mais fácil, mais leve. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Eu lembro que o apóstolo, ele falava assim, né, quando ele estava preso, sobre a escola de Deus, né? Desde aquele tempo eu já estava ouvindo a respeito da escola de Deus, a sala de aula. E é exatamente isso, aquilo dali foi a escola de Deus. E aí, quando chegou no tempo que o Josué ficou lá no hospital, eu fiquei muito chateada, porque eu falei assim, nossa, Senhor, eu queria tanto vir embora com meu filho. Tipo, eu tava idealizando, eu vou ganhar o meu filho, eu vou ficar os 3 dias no hospital, eu vou vir embora com ele, né? Eu queria viver tudo que eu entendi, eu ouvi muitas pessoas, né? Aprendi com muitas mães, falando assim, olha, é muito único, passa rápido. Eu vi na gestação, é muito único, passa rápido. Então, eu queria aproveitar tudo, desde o banho, as fraldinhas, ao cordão umbilical. Eu queria aprender tudo isso. Eu queria fazer Mergulhar, tudo isso. né, na Mergulhar nesse maternidade. mundo, isso. Então, eu estava até brincando esses dias com as meninas que o Josué não estava fazendo besourinho, né? E eu acho tão bonitinho. Eu falei assim, peraí, você não tá fazendo besourinho, tem criança mais nova que você fazendo. Eu fiquei 3 dias, incansavelmente, insistindo para ele aprender a fazer besourinho. Então, eu falei, tava até conversando, né, com uma pessoa, eu falei assim, que eu queria aproveitar cada detalhe, seja um besourinho, seja uma roupinha suja. Não importa, é difícil, não estou falando que é fácil, né? A gente teve até um podcast aqui, né, a respeito de maternidade. E não é fácil, realmente, maternidade é muito difícil. Mas eu decidi mergulhar. Então, quando eu vi que eu não poderia trazer o meu filho para casa, ele ainda ia ficar um tempo lá, a médica chegava em mim, talvez a gente tenha que repetir tudo. Já tinha demorado uns 10 dias tudo que eles estavam fazendo. E vai ter que repetir? Então, peraí, mais 10 dias eu vou passar o Natal aqui dentro com ele. E eu ficava frustrada, eu ficava triste, com dor. A minha cesárea, ela infeccionou. Eu lembro que teve um dia que eu acordei de madrugada pra ir no banheiro. E aí o Thiago pegou na minha mão, né? E pra gente ir pro banheiro. E quando eu cheguei na porta do quarto, começou a pingar. E eu achei que era o peito, né? Que isso acontece, né? Amamentar tem essas situações. Tem umas peculiaridades. E eu achei que era o peito. Quando ele olhou, era tipo, parecia uma enxurrada, sabe? Caía, pus. E eu tava sentindo muita dor, já tinha passado pelo médico, né? E ele tinha falado, não, é normal, é dos pontos, né? Que realmente puxa de um lado, assim, e acaba doendo mais. Mas era muito estranho o que eu tava sentindo. E ele falando que tava tudo bem. Fui para casa, nesse mesmo dia de madrugada, começou a sair muito pus, um pus fedido, meu Deus do céu, foi horrível. E aí eu corri para o hospital, né? E tudo, comecei a tratar, né, daquela infecção, mas tudo me assustava. Porque no meu plano eu ia ter um parto normal. Eu ia ter um parto normal, ia ser tudo perfeito. E não foi, eu tive que fazer uma cesárea, né? Às pressas, assim, a bolsa já tinha sido estourada, o José já estava 30 horas ali. 30 horas não, já estava 10 horas com a bolsa estourada, mais ou menos. Então, assim, foi uma situação bem difícil, bem delicada, bem complicada. E aí tive que fazer a cesárea. Então, tudo me assustava, sabe? Tudo ficava muito... E agora, o que vai ser, o que vai ser, o que vai acontecer. Eu fiquei um pouco traumatizada. Não vou mentir, graças a Deus.
O Senhor... Hoje eu consigo lembrar, assim, eu acho que o Senhor me curou disso. Mas eu fiquei... Os primeiros meses eu fiquei bem traumatizada. E aí, o Josué lá, e eu chorava, meu Deus do céu. E aí, eu ia conversar com algumas pessoas, e as pessoas falavam assim, calma, pensa por um lado bom, ele tá lá, ele tá sendo cuidado. Ali, ele tá recebendo cuidado, e você tá sendo cuidado, você tá tendo tempo de descansar, se recuperar. E aí, isso foi entrando no meu coração, eu fui deixando isso entrar, e falar exatamente isso, tudo coopera para o bem, o Senhor tá no controle, Ele cuidou a gestação inteira. Eu não posso espernear agora porque não foi do meu jeito o parto, porque ele teve que ficar lá. Eu não posso espernear, eu não posso ser a filha mimada, né? Preciso esperar. O Senhor está cuidando de tudo. Ele está sendo cuidado, ele está sendo tratado. Eu também. E aí isso foi o que me ajudou nos últimos dias, né? Até ele ir para casa. E aí, depois que ele foi para casa, meu Deus, aí é a adaptação, né, da maternidade, que aí... Aí você conseguiu enxergar exatamente o que estavam falando para você, né? Exatamente. Tá vendo? Ele estava sendo cuidado, você também agora. Agora é uma maravilha. E foi uma experiência, meu Deus do céu, assim, a maternidade é uma experiência única, né? Então, tudo que eu vivi, assim, foi muito único, foi o Senhor me ensinando, me conduzindo. E eu sempre falo, né? Eu sei que tá vindo mais coisa. Deus, ele sempre nos surpreende. Então, eu não fico apegada, ai, pronto, agora... Já concluí, né? Não. O Senhor, ele vai me fazer passar por mais coisas. Talvez coisas difíceis, talvez coisas mais tranquilas. Mas eu vou passar por coisas, porque eu preciso ser aperfeiçoada. O ferro, ele precisa passar pelo fogo para que ele seja moldado, para que ele seja... estruturado, né? Para você fazer uma espada. Ela passa pelo fogo várias vezes e bate. Até Jesus bate. voltar, né? Até Jesus voltar vai ser a mesma coisa. A gente vai passar por situações, a gente vai passar por desafios, mas é tudo coopera para o bem, para o Senhor nos amadurecer, nos fortalecer, nos ensinar. E é isso. É sempre olhar para as situações que acontecem na vida, na sua história, trajetória. Não olhar com pesar, nossa, só comigo. Não, a vida de todo mundo acontece algo difícil, né? Ninguém tem a vida perfeita. Mas é entender o que o Senhor está me ensinando através disso. E entender que Ele está em tudo, né? Exatamente. Se você entregou a vida para Ele, se você confiou o controle da sua vida para Ele, calma. Ele está no controle, você já deu para Ele. Ele está ali com você, Ele não vai te abandonar. Aí entra a paternidade. É ver ele, de fato, como um pai. Peraí, você entregou a vida para ele? Confia, ele é seu pai, ele está com você. É o que nos falta, às vezes, né? Essa falta de confiança, de entender que... Ei, pera, o Senhor está com você, Ele não abandona, Ele não é infiel como nós. Nós temos essa essência de infidelidade. O Senhor, Ele é fiel o tempo todo. Ai, glória a Deus. Amém, mana. Que história. Que história. Edificante, e é muito legal e muito bom ver, né? O agir de Deus em quem decide confiar, em quem decide viver os planos dele, entregar, né? O controle, que é o mais difícil na vida de um cristão, é entregar o controle nas mãos de Deus. E mesmo diante de situações, né, adversas, a gente vê que no final dá tudo certo mesmo. Sim. E espero, em nome de Jesus, que este bate-papo tenha te edificado muito. Falamos de bastante coisa interessante. E, como eu disse no início, comente aqui. O seu feedback é muito importante para nós. O que você achou desse podcast, desse episódio? Se tem alguma dificuldade que você está passando na sua vida, também compartilhe conosco, que talvez a gente consiga te auxiliar. A gente pode orar também pela sua vida. E não se esqueça também de compartilhar com algum familiar, algum amigo. Tenho certeza que, ouvindo algo aqui dessa conversa, você pensou em alguém e essa pessoa, ela precisa assistir ou ouvir, e você vai ser a ferramenta de Deus para que ela veja este bate-papo. E é isso, mana. Para quem estava tímida no início, com vergonha, falou bastante. Ai, falou... meu Deus do céu. Se soltou. Quer deixar um recado para a galera que está assistindo, ouvindo? É isso. Confie no Senhor, entregue de fato a sua vida, a sua história, suas escolhas na mão do Senhor, né? O banquinho das decisões que tem no seu coração, entregue ao Senhor, desde que Ele assente. Eu sei que a gente fica com receio,
que a gente fica com medo, mas quando nós decidimos confiar e entregar de fato, nós somos surpreendidos. Tem um versículo que fala que aqueles que olham para o Senhor, ele não demonstra decepção, ao contrário, o seu rosto sempre demonstra alegria, né? Não é bem assim que está dizendo, né, o versículo, mas é basicamente isso, que os que olham para o Senhor, eles não demonstram decepção, ao contrário, o seu rosto ele sempre está alegre, vestido de alegria. E é exatamente isso. Deposite no Senhor a sua confiança, deposite no Senhor a sua esperança, e o Senhor ele vai fazer, cuidar, talvez não da forma que você queria, talvez não da forma que você sonhou, mas o necessário para você. Ele não desampara, ele não é infiel como nós, ele não abandona. Às vezes a gente tem o receio por isso, né? Fui abandonado, passei por tais situações. Mas o Senhor, ele não abandona, ele não deixa, ele não é como nós. Ele é fiel e ele é justo. Então, confie nele e deixe ele guiar seu coração, deixe ele guiar a sua vida, as suas emoções, a sua história. Amém! Obrigada, Amanda, mais uma vez. Que Deus abençoe você que está nos assistindo e ouvindo, e nos vemos no próximo episódio.